Shalom, amigos, e agora nós vamos fazer também uma parte sobre quem foram os mortos que foram ressuscitados junto com Yeshua. Muitos não se dão conta, mas como pouco é dito, poucos se arriscam a falar sobre esses que foram ressuscitados, que está lá em Mateus 27, junto com a ressurreição de Yeshua, porque não muito é falado e mesmo nos evangelhos não é narrado, mas eu tenho uma tese que eu queria compartilhar com vocês. É claro que vocês devem recebê-la apenas como uma tese, mas eu gostaria de pensar que é uma tese que não é tolinha, é de alguém que tem um pouquinho de experiência com o texto bíblico, né, com os estudos. E é por isso que eu quero apresentar essa minha tese para vocês, de quem seriam estes mortos que ressuscitaram. Por quê? Porque na história de Mateus, nós vamos ler, os sepulcros são abertos quando Yeshua morre, depois das 3 horas de escuridão, há um terremoto e nisso os sepulcros são abertos. Os judeus, eles costumam enterrar os seus mortos acima do chão, em cavernas, em lugares acima do chão. Mas quando só restam ossos, né, quando há exumação, depois de um ano, porque na verdade eles enterravam mesmo depois de um ano, tem até uma passagem nos evangelhos, deixa os mortos enterrar os mortos, que Yeshua diz, né, para um dos que querem segui-lo, eu quero te seguir, mas eu preciso ir enterrar meu pai. E os judeus, eles enterravam imediatamente os seus mortos, eles não esperavam. E para quem não entende o que acontecia, não acha que era um funeral programado, mas não é isso, é justamente, nesse caso, era o que nós chamaríamos de exumação. Depois de um ano, havia esse enterro propriamente, que os ossos eram colocados embaixo da terra. Por isso que no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, aqueles túmulos são abertos na terra. Por quê? Porque depois que haviam só ossos, então havia o enterro mesmo desses ossos. E era desse enterro de ossos que estava se tratando, porque isso era agendado pelo aniversário de um ano da morte, né? Então ele já sabia que ele teria esse compromisso, né, de enterrar o seu pai, mas não era propriamente enterrar o pai, era fazer o traslado dos ossos para uma sepultura embaixo da terra. E isso a gente só sabe quando a gente lê em fontes históricas e a gente se liga com aqueles que conhecem a cultura, os costumes, né? E é muito importante a gente conhecer porque faz a diferença entre entendermos ou não entendermos o texto bíblico. Mateus 27, a partir do verso 50, diz assim: Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A sequência narrada nem sempre é corretamente percebida. Sobre as covas se abrindo em razão do terremoto e na ressurreição de Yeshua, mortos do pó sendo ressuscitados. Isso também é um assunto maravilhoso, riquíssimo, que eu não vejo tratado facilmente. Existem estudos esporádicos e eu acho assim que é uma coisa que deve, toda a escritura, né, os segredos do nosso Pai devem nos ocupar, né? Se eu puder
envelhecer me debruçando sobre os segredos, os mistérios, as nuances, as minúcias dessas histórias. É isso que eu quero fazer, porque não há nada melhor, mais maravilhoso do que encontrar o projeto, o design, o chamado, o desafio, o prenúncio, porque a profecia é dada para que tenhamos esperança, que Deus já planejou tudo desde antes da fundação do mundo. Deles não se fala novamente, mas tem uma profecia em Isaías 26:19, que na morte do Mashiach haveriam alguns que ressuscitariam do pó. E o apóstolo Paulo, o Rabino Shaul, ele tem que combater, olha, a primeira ressurreição ainda não houve, a primeira ressurreição, Cristo as primícias, Mashiach as primícias, mas os que estiverem vivos, nós participaremos dessa primeira ressurreição, e haverá uma segunda ressurreição no juízo final, né, onde todos, porque na primeira ressurreição participarão só os que escolherem serem filhos de Deus. E na segunda ressurreição, todos, absolutamente todos, justos ou não, eles participarão da segunda ressurreição para o julgamento e galardão, né? E aí os que forem corpo do Mashiach, porque num casamento nem todos são a noiva, mas a noiva, né, o marido e mulher, uma só carne. A noiva é uma só carne com o Mashiach. Então, aqueles dos santos que forem uma só carne com o Mashiach julgarão até os anjos, porque toda a criação, todo ser criado será julgado. Está escrito, né? E eu creio que haverá outros que não são a noiva, que não são o corpo de Mashiach, que serão julgados também, terão seus galardões diferenciados. Essa primeira ressurreição, eu creio que representa o primeiro feixe de cevada que o sumo sacerdote ele marcava antes do Shabat. Ele amarrava aqueles feixes, né, que já tinham amadurecidos, porque o início do ano era marcado por a orelha cheia no grão, né, o grão cheio, mais verde, e a lua nova. E aí 14 dias a Pessach, e dentre a semana de pães asmos, Matzah, nós tínhamos, após o Shabat semanal, no primeiro dia, após o Shabat semanal, conforme está lá em Levítico, verso 11 até o verso 15, 16, nós temos então o Reshit HaOmer, onde o Aleph Tav, a primícia do Homer da cevada, era então cortado com a foice e apresentado perante o trono de Yod-Heh Vav-Heh. E esses ressuscitados, sobre os quais a gente não ouve nem nos evangelhos, eu creio que eles não eram zumbis, mortos-vivos, eles provavelmente, na minha opinião, estudando toda a sistemática bíblica, esses são os 24 anciãos que já estão diante do trono de Deus e que o João, o apóstolo querido, o apóstolo amado, quando ele tem a visão na ilha de Patmos, ele vê esses 24 anciãos, eles estão vestidos de linho fino, branco, que é a justiça dos santos, e eles portam diademas, stefanos, e eles tiram as suas coroas ou diademas e depositam diante do trono e se dobram diante do Cordeiro. E esses 24 anciãos foram os que foram ressuscitados junto com Yeshua, como as primícias, juntinho com ele, parte da noiva, um só corpo com ele. Por quê? Porque esses 24 anciãos, por toda a descrição, são homens, porque nenhum anjo é descrito como tendo uma coroa.
E os homens, não só eles precisam ter vestes brancas, aqueles que são os justos, os filhos, como também eles precisam vigiar que não lhes seja tomada a sua coroa, né? Então, os 24 anciãos, que eu costumava até pensar que seriam os 12 patriarcas das tribos de Israel, né? Os 12 filhos de Jacó, mais os 12 apóstolos, porque 12 mais 12, 24, e isso parecia ser uma boa explicação, embora sem outra base. Isso não se coaduna com João ver essa cena e não se enxergar ali dentre os 24 anciãos, ou melhor, os 24 anciãos já estarem lá e João não ser um deles. Furaria esta tese. Essa coisa do Reshit Omer, Yeshua e a sua noiva, e eu imagino esses 24 anciãos como alguns que morreram antes de Yeshua e são justos: Abraão, Moisés, Arão, Miriam e quem mais sabe, mais os 24, a nata, né? Cream of the crop. Porque a gente vê que há hierarquia o tempo todo, né? Até nos discípulos de Yeshua, ele tinha um círculo interno mais próximo, que eram 3, Pedro, Tiago e João, os únicos que presenciaram a transfiguração. Eles foram os únicos também que estavam no quarto da menina que Yeshua ressuscita. A gente vê que entre os 12 discípulos, Yeshua tinha um círculo íntimo, né? E a gente vê que isso faz parte de uma hierarquia que é repetida, né? Que é um desenho para nós, né? E essa hierarquia fala também da noiva, um só corpo, e depois dos outros santos que vão participar das bodas do Cordeiro, né? Como convidados, como damas de honra, como os homens que são os padrinhos do noivo, digamos assim, e outras pessoas, e os convidados, simplesmente os convidados para as bodas, né, do Cordeiro, que vai acontecer na segunda vinda de Yeshua. Então, essa questão desses mortos que ressuscitam, e eles não ressuscitam no terremoto, é importante que a gente perceba que a palavra diz que eles ressuscitam. Vejam lá, Mateus capítulo 27. Então nós temos Mateus 27, né? E é bem importante nós lermos as escrituras e alguma parte disso tem coisas que normalmente a gente não ouve atentamente, né? Não ouve com detalhamento, com a minúcia, que apenas o tempo e o empenho e o interesse de se debruçar sobre as escrituras acabam por nos trazer. E é essa um pouco a função dos mestres, né? Um pouco a minha função, mostrar para vocês como tem coisas maravilhosas e preciosas que a maioria não falam, e há coisas que muitos falam, mas que talvez esse não seja sequer o melhor entendimento das escrituras, como a questão de qual véu que se rasgou quando Yeshua foi crucificado. E eu queria ler para vocês hoje Mateus 27, começando no verso 45, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, de meio-dia às 3 da tarde, né? 3 horas, que é uma sombra dos 3 dias de escuridão lá na saída do Egito, né? Antes da última praga
que foi a morte dos primogênitos. Houve 3 dias de escuridão. E aqui, como o desenvolvimento, né, o acontecimento pré-figurado lá, a gente tem 3 horas de trevas, né, com a morte de Yeshua, a crucificação de Yeshua, né, uma convulsão cósmica, né, algo que para que as pessoas vissem como os sinais lá no Egito, que não era uma morte qualquer, não era um evento qualquer, mas o Criador dos céus e da terra estava dando um sinal para que ninguém se enganasse. Para isso foram as pragas do Egito, para isso foi esses sinais aqui que nós temos que esforçar por entender. E cerca da hora 9 bradou Yeshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, meu El, Eli, meu Deus, por que tu me abandonaste? E isso não é simplesmente um grito de abandono, é uma referência expressa a Salmo 22, para que aqueles que estavam ali ouvissem e nós também soubéssemos que Yeshua estava apontando para os seus, que o que estava profetizado no Salmo 22 estava se cumprindo, né? E ele bradou em alta voz quando ele morre, o que deve nos remeter ao fato de que Yeshua, ele não morreu da crucificação. A crucificação, ela produz uma morte por sufocamento, né? A pessoa fica sem ar e morre sufocada, né? O fato de Yeshua ter bradado em alta voz significa que ele estava cheio de ar no pulmão dele, para dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. E ele entrega o espírito dele depois, ou seja, quando ele diz: a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim, é isso que representa. Não o mataram, ele se entregou, ele se entregou, ele escolheu morrer por nós. E essa escolha foi feita desde antes da fundação do mundo, quando ele foi preparado pelo Eterno como um cordeiro, né? Desde antes da fundação do mundo, como ensina João. Então, tudo aqui precisa que nós tenhamos essa imagem bem fechada diante de nós, né? Quando Yeshua afirma uma coisa, isso não é light, isso não é mais ou menos, isso é preciso, isso é cirúrgico, né? Então diz assim, 47, alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este homem chama por Elias. Também não é à toa que alguns tenham falado em Elias, porque Elias precederia ao Messias. Eles tinham entendido mal, mas que também se ouvisse o nome de Elias aí, é uma pista de quem Mashiach era, de quem estava ali sendo crucificado. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Yeshua, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. Então, mais uma vez, ele, com todo o fôlego que ele tinha, ele então se entrega, ele morre. E mais uma vez, isto não é uma morte por sufocamento, tá? É lindo isso, porque traz uma realidade, uma verdade sobre as palavras de Yeshua que eu acabei de citar. Essas aqui que eu vou botar para vocês. E aí nós temos o verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, o véu rasgado de alto a baixo. Isso aqui é uma questão que majoritariamente o cristianismo, ele entende que esse véu rasgado foi o véu que separa o lugar santo, onde tem a mesa dos pães da presença, a menorá, que é o candelabro,
e o altar do incenso, dividindo o lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança no tabernáculo e no Templo de Salomão. Tem uma playlist no meu canal com 5 vídeos já publicados sobre o véu. Veja lá. Dos ressuscitados juntamente com Yeshua e que vão para Jerusalém, nada mais é falado. Submeto a vocês a minha tese. Eu me despeço dizendo shalom, amigos.